Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o tradicional pré-jogo. Afinal de contas, neste domingo 4 da tarde tem Santos e América Mineiro na Vila Belmiro, um jogo que pode valer um salto. Pois é, um salto na tabela para o Santos neste início de Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820. No Blue Office, o site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Está chegando agora aqui no Canal 10, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, deixar o like, que também é muito importante para o nosso trabalho ser mais reconhecido e mais recomendado para outros santistas aqui no YouTube. Se você quiser, venha fazer parte da nossa família Canal 10, seja membro do canal, tá certo? Bom, eu venho gravar este vídeo no exato momento em que termina a rodada deste sábado do Campeonato Brasileiro, dos jogos do início da noite, né? Eu tenho aqui no meu monitor aberto o jogo do Atlético Mineiro contra a equipe do Curitiba, o jogo que está começando neste instante, né? De toda forma, é interessante dizer que se o Atlético tiver perdido esse jogo, né, quando você estiver vendo o jogo já tiver acabado, o Santos vencendo pode até ser líder do campeonato, né? Mas como eu não acredito que o Atlético vá perder para o Curitiba, de toda forma, se o Santos vencer o América, com os resultados da rodada, o Internacional ganhou do Fluminense no Maracanã por 1-0, foi a 6 pontos. O Bragantino só empatou com o São Paulo, ficou com 5 pontos. O próprio São Paulo tem 4. O Flamengo perdeu para o Atlético Paranaense, tem 5. O Corinthians perdeu do Palmeiras, ficou com 6 pontos, ou seja, não depende de mais ninguém daí para baixo da tabela. Se o Santos vencer o América neste domingo na Vila Belmiro, ele vai a 7 pontos e ele será no mínimo vice-líder do campeonato. Claro que são só 3 rodadas, claro que é só o começo da competição, mas é importante você acostumar o grupo, o elenco e até para o moral, né? A gente sabe que o psicológico tem um impacto muito forte para o jogador de futebol, porque o Santos que fez o primeiro tempo que fez contra o Curitiba foi outro completamente diferente contra o mesmo adversário, só que fora de casa pela Copa do Brasil, porque a força da torcida interfere, né, no ânimo dos jogadores. É um negócio assim impressionante. Então, imagino que o Bustos, olhando esta rodada do Campeonato Brasileiro, tenha virado para os jogadores dele, já deva ter falado até, olha só, se ganhar, vai a 7, pula para pelo menos segundo lugar do campeonato. É muita coisa, né? Para um time que era tido no começo, pelos especialistas, entre aspas, né, como um candidato ao rebaixamento. É óbvio que é muito difícil manter essa regularidade ao longo de toda a competição. Claro que vão ter jogos mais difíceis depois do jogo contra o América. O Santos tem Sul-Americana no meio de semana, aí vai ter o São Paulo na segunda-feira no Morumbi, e o São Paulo vai querer dar uma resposta também. Depois o Santos tem de novo Sul-Americana, enfim, não é tarefa fácil não. Depois do São Paulo, quer ver a tabela do Santos, o que prevê no campeonato? Acho que é o Cuiabá na Vila, mas a gente já confirma aqui, porque hoje eu estou no nosso estúdio anexo, estou com toda a tabela aqui aberta na minha frente. Olha só, o Santos na próxima rodada depois, como eu disse, pega o São Paulo, segunda-feira, dia 5, no Morumbi, e na quinta rodada recebe o Cuiabá, é um domingo, 18 horas, 6 da tarde, na Vila Belmiro. Então, essa é a possibilidade que o Santos tem de começar o campeonato com um pequeno lastro, digamos assim, e dentro do perde-ganha da competição, se manter numa posição tranquila da tabela. Claro, se puder brigar lá em cima, ótimo, né? Mas
Claro, para isso o Santos tem que mudar muito, né, a sua postura, tem que evoluir muito no aspecto tático, no aspecto individual. São essas as nossas esperanças, que o time se mantenha sempre lá na parte de cima da tabela e que não corra risco, né, não passe sufoco ao longo da competição. Então, repito, é importante vencer, é um confronto contra um time muito bem treinado. Os últimos 4 jogos o Santos não venceu o América, né? Inclusive o último aqui na Vila Belmiro eu tive lá presente, eu fiquei pé da vida com aquela derrota, né? Quase que o Carille cai naquele dia, não caiu, e agora é o Bustos que vai ter a missão de encerrar esse pequeno jejum contra o América, buscar a vitória, para ter até tranquilidade para o que vem depois, né? Porque o Santos, cada bom resultado que conquista, ele ganha um tempinho de respiro, né? Ele vai mais tranquilo para a Sul-Americana e depois para a Copa do Brasil, enfim. E para o próprio Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver como é que a equipe vai se comportar. Eu não tive acesso a nenhuma prévia da escalação. Sei que o Kaique está à disposição novamente, né? Depois daquele problema dele no nariz. Tem praticamente todo o elenco à disposição, aí o técnico Fabiano Bustos. Eu até conversando com o companheiro Felipe Camargo do De Olho no Peixe, que aliás completou um ano neste sábado. Um abraço para o Felipe Camargo, para toda a equipe lá do De Olho no Peixe. Diz que no treino ele tentou o Maranhão com o Fernandes, 2 volantes mais pegadores, voltou com o Batistão, voltou com o Marcos Leonardo, enfim. Botou o time que jogou contra o Curitiba, só que com 2 volantes de mais pegada, né, para jogar em casa, sem o Zanocelo e sem o Sandri. Não sei, e basicamente o restante da equipe é o que vem atuando ultimamente. Mas se a gente tiver uma confirmação diferente, eu coloco aqui na descrição do vídeo, deixo fixado aqui na parte, ou na descrição, deixo fixado nos comentários o time provável, né, mais provável para esse jogo. E aquilo, eu até estava escutando um jornalista lá, um setorista do América, e a palavra que ele utilizou é que o América vem muito otimista para a Vila Belmiro. O problema é que os adversários eles estão perdendo o respeito pelo Santos, pela Vila Belmiro. Todo mundo vem otimista aqui achando que vai ganhar, né? E eu não acho que seja algo do outro mundo, não, porque o Santos dá essa margem, né? O Santos dá essa interpretação para o adversário. Pô, o Novo Horizontino veio aqui e amassou o Santos. O time lá, o Universidade Católica, que a gente mal conhecia, veio aqui, deu um calor danado no Santos. O Curitiba no segundo tempo. Todos os adversários terminam o jogo com mais chutes a gol do que o Santos. Então é uma coisa que precisa ser resolvida logo. Até para que dê no adversário um pouco de temor de jogar na Vila Belmiro. De enfrentar o Santos, né? Em quaisquer circunstâncias. Então o América vem aqui animado para ganhar o jogo, não é para empatar não, é para ganhar, né? Mas por outro lado eu me lembro que quando o Santos foi enfrentar o Curitiba, eu ouvia o pessimismo de alguns. Olha só, o Curitiba enfiou 3-0 no Goiás e o Goiás empatou com o Palmeiras, como se no futebol houvesse esse tipo de lógica, né? Esse tipo de conexão entre um resultado ou outro, sem levar em conta, por exemplo, o time que entrou em campo, se tinha desfalque, a situação do gramado, de torcida, de chuva, de calor, sei lá, tudo isso que a gente sabe, né? Enfim, repito, o América no campeonato, ele é o time agora treinado pelo Wagner Mancini, tem uma vitória e um empate, tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota, perdão, tem 3 pontos. Se ganhar o do Santos, passa na tabela, e aí sim é o América que vai lá para cima da classificação do Brasileiro. Mas eu reforço, repito, acho que o Bustos precisa conversar com os seus jogadores, os próprios atletas, depois do que eles viram neste sábado, eles têm que entender a importância desse jogo. O Santos tem que pontuar sempre e bastante, para ficar sempre longe, bastante longe das últimas posições, mas valeria uma vitória, pelo menos o 2º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Estou aqui dando uma olhada no Curitiba e Atlético, primeiro tempo está 0-0 aqui ainda, enfim, mas é o que eu estou falando, valeria uma posição de destaque neste momento na tabela do campeonato.
é bom sempre reforçar, porque tem gente que não entende. Não estou dizendo aqui que chegou na segunda posição da tabela, vai se manter nela até o final da competição. Não é isso, mas é bom se acostumar com uma posição melhor dentro da classificação do campeonato. Quanto mais tempo você passar em cima, melhor. Longe das últimas colocações. É isso que a gente espera. E eu espero, se o Batistão estiver em campo, que ele possa repetir as suas últimas boas atuações. O Ângelo, que na Vila Belmiro tem o apoio do torcedor, que ele possa ir para cima. Né? O Marcos Leonardo é um menino que eu confio demais. Ele tem uma capacidade de fazer gols impressionante e ele precisa ser abastecido. Que os nossos laterais funcionem, o Lucas Pires tem funcionado, o Madison precisa funcionar mais, que os volantes possam proteger o time, que o time tenha um pouco mais de compactação, né? Que o Bustos tenha conversado depois do jogo contra o Curitiba para que não fique aquele buraco, aquele rombo no meio de campo, né? Independentemente de quem ele escale, para que o adversário não venha aqui e pense que a Vila Belmiro é um parque de diversões que ele pode fazer o que ele bem entende. Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer no jogo, vamos acompanhar, vamos torcer. Vale uma posição importante na tabela, vale a chegada aos 7 pontos e uma recuperação depois da derrota do meio de semana diante do Curitiba. Eu só espero, meus caros, que neste jogo, que vai ter a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que foi aquele árbitro que outro dia, um jogo contra o Flamengo, ele aprontou o diabo, né? Ficou aí só para validar gol do Santos, demorou uma eternidade, ou para anular e tal, um negócio surreal, né? Eu espero que o VAR funcione, porque chega do Santos ser prejudicado todo jogo, em toda a competição. Jogo sem VAR é de lei, é impressionante. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana não tem VAR, pode ter certeza que vai ter alguma coisa contra o Santos. Agora, no Campeonato Brasileiro é uma vergonha, a falta de vergonha na cara, uma disfarçatez. O cara ter acesso à tecnologia e não usar, ou não ser recomendado a ele, pelo menos checar o que está sendo mostrado pelo sistema, pelas câmeras e permitir a vergonha que aconteceu nos últimos jogos do Santos nas competições, também no Campeonato Brasileiro. Não quero ser ajudado, não quero que a arbitragem invente nada para o Santos, nunca, eu acho que isso é uma questão de caráter, mas eu quero que a justiça seja feita. Não pode o jogador do Santos dar um carrinho para interceptar a bola, a 1 metro de distância o jogador vem e tropeça nas nádegas do jogador do Santos, o cara da pênalti, sabe? O outro vem dar uma tesoura no lateral do Santos na área, é pênalti, o cidadão não dá, o Bandeira está olhando para a jogada e o árbitro está em cima e ninguém faz nada, sabe? É uma vergonha. Espero realmente que essa questão da arbitragem não interfira, ou se tiver que interferir, que o faça de maneira correta, que não prejudique mais o Santos, porque não está dando para aguentar mais, sabe? Não é possível que na era da tecnologia, em que todos os esportes se beneficiam da tecnologia, e você não vê esse tipo de absurdo. No futebol inglês, por exemplo, não tem isso. Na Liga dos Campeões não tem isso. Na NBA não tem isso. Não tem isso na NFL. Em esporte nenhum que usa tecnologia, no tênis, não existe isso. É só olhar direitinho e ver não fazer bobagem. A não ser que o sujeito esteja mal intencionado. Eu não quero acreditar que esse tipo de coisa aconteça no futebol brasileiro, porque seria uma grande sem-vergonhice. Então, meus caros, é isso. Vamos aguardar, vamos acompanhar o jogo, torcer para que tudo dê certo. A semana que vai entrar tem muito assunto importante. Tem a assinatura do contrato do menino Miguel Terceiros na segunda-feira. Tem a reunião do Conselho Deliberativo, quando vai ser apresentado o projeto, a apresentação do novo projeto da nova Vila Belmiro. É o terceiro projeto que vai ser apresentado, o segundo pela W Torre, né? Aí tem jogo da Sul-Americana, tem jogo do Campeonato Brasileiro, tem assunto para mais de metro. Mas o principal agora é o peixe pular mais alto do que o coelho. Precisa o Santos vencer e tem que contar com a torcida, com os jogadores ligados e com o treinador esperto. Vamos ver o time que ele vai montar. E com a partida andando, não vem dizer que não tem opção. Não venha dizer que não tem opção, porque tem. Tem opção sim. Pode não ser o Manchester City, o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain, mas tem opção para mexer no jeito do time jogar.
porque tem no banco atletas de características diferentes, que ele pode mexer na forma da equipe atuar. Bustos, eu lhe apoio, mas você precisa se ajudar também, né? Que você possa trabalhar melhor neste domingo, tá certo, meus caros? Então é isso, assim que a bola terminar de rolar na Vila Belmiro, a gente aparece por aqui com a análise de Santos e América Brasileirão neste domingo, 16h, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.